Esse vídeo aqui é um vídeo de 20 minutos. Assim, não sei se a gente pode mostrar, se vale a pena mostrar todo, mas a gente vai. Esse vídeo causou muita polêmica, né? Por causa eu vi a entrevista do Marcelo Gomes Paiva no Roda Viva, e alguém chegou a citar o vídeo, né? E assim, aí depois eu queria passar. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Depois a gente, se vocês quiserem que eu pare o vídeo, eu dou uma parada no vídeo e a gente vai comentando o vídeo. Vamos lá. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Vou aumentar, peraí. Quer dizer que se os dominados, os oprimidos, os explorados não contarem a história a partir do seu ponto de vista, as versões contadas pelos dominadores, opressores e exploradores vão sempre predominar e sempre romantizar toda a situação de opressão. Por exemplo, a história do Brasil é geralmente contada do ponto de vista dos brancos ricos, não do ponto de vista dos povos indígenas. Por conta disso, mano, as pessoas acreditam que o Brasil foi descoberto e não que ele foi invadido. Indígenas são ridicularizados, contam que eles teriam trocado suas terras por talheres e espelhos, como se fossem idiotas. Mas não contam que, na verdade, eles travaram fortes lutas contra os colonizadores e roubaram suas terras com muita violência. Da mesma forma, se a história da ditadura empresarial militar brasileira for contada pelos militares, o período vai ser romantizado. O golpe de 64 vai ser chamado de revolução. Lutadores como Carlos Marighella vão ser chamados de terroristas. E por aí vai. Mas por que eu estou citando isso para falar sobre o filme Ainda Estou Aqui? Já que ele não conta a história da ditadura do ponto de vista dos militares, porque ele conta essa história do ponto de vista de alguém. Mas esse alguém não é o povo. Bom, antes de continuar, mano, eu quero agradecer a todas as pessoas que me fortalecem financeiramente pelo Apoia-se, pelo Pix ou pelo Sejamento. O apoio de vocês é muito importante para que eu possa continuar todos os meus trabalhos e lutas. Também quero pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo e mantenho mais contato com os seguidores. E por fim, mano, eu quero dizer que esse vídeo vai ter spoilers do filme. Eu vou falar sobre coisas que acontecem nele, quem ainda não assistiu, não vai ficar com ninguém. Bom, eu sei que muita gente já deve estar revoltada comigo pelo título do vídeo. Eu sei que está tendo toda uma movimentação nas redes sociais, pessoas que querem ver esse filme ser premiado, que querem ver a lista de atores ganhando Oscar. Eu não tenho nada contra essa movimentação, pelo contrário, isso quer que o cinema brasileiro ganhe mais destaque e seja mais valorizado. E acho que Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que também participam do filme, duas atrizes fantásticas que merecem todo o reconhecimento do mundo. Além disso, eu acho que esse filme tem sim muitos pontos positivos, apesar da minha avaliação sobre ele ser mais negativo. Então, para não dizer que eu não falei das cores, eu vou começar a citar esses pontos positivos que eu vi no filme. Eu não sou nenhum especialista em avaliar filmes, na real, mano. Eu nem gosto de assistir filmes. Eu não pretendia assistir Ainda Estou Aqui, porque eu tinha assistido os vídeos do Tony Manuel, que fez esse que fizeram sobre o filme, e já acabei tendo uma impressão negativa sobre ele. Os dois destacaram que o filme traz uma perspectiva branca e de classe média alta sobre ditadura e democracia. Isso já tirou de mim qualquer vontade de ver ele. Eu mudei de ideia por conta dos vários casos de violência policial que estão repercutindo nas redes sociais nas últimas semanas. Eu pensei que poderia aproveitar o momento para fazer um vídeo conectando esses casos aos que lançaram recentemente. Mas essa conexão eu vou fazer daqui a pouco. Voltando para o teu vídeo positivo do filme. Imagem impecável, atuações impecáveis, parte técnica, no pouco que eu entendo, impecável. O assunto do filme, de um modo geral, extremamente necessário. Falar sobre a ditadura empresarial militar sempre vai ser algo necessário. Manter viva essa memória, ressaltar que os militares não foram punidos, nota 10 para tudo isso. Mais importante ainda é levantar esse debate nesse momento em que foi revelada uma tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro em dezembro de 2022. Ele, Braga Neto e os demais membros das Forças Armadas que participaram direta ou indiretamente dessa tentativa de golpe e daquela do Rio de Janeiro de 2023 precisam ser severamente punidos. Dito tudo isso, agora vamos para as críticas ao filme. Como eu falei no começo, mano, Ainda Estou Aqui conta uma história sobre a ditadura empresarial militar. No caso, a história do ex-deputado federal pelo extinto Partido Trabalhista Brasileiro, Rubens Paiva, e conta essa história a partir do ponto de vista que não é do povo. Primeiro, que o filme se baseia no livro de mesmo nome, escrito pelo filho de Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva. Mas, além disso, o filme foi produzido pelo diretor Walter Salles, em parceria com o Globoplay, a Rede Globo. Isso aqui já é suficiente para a gente ficar pé atrás em relação ao filme. Até 2018, mano, a gente, da esquerda, ia para manifestações que gritavam: a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura e ainda apoia. Com a chegada de Bolsonaro à presidência em 2019, as críticas à Globo ficaram com a extrema-direita, enquanto a maioria da esquerda passou a apoiar e defender a emissora.
A Globo pertence à família Marinho, uma família... Para quem está chegando, esse aí é o Chavoso da USP, é uma influência comunista, como tem vários aí na internet, e a gente vai debater esse vídeo dele, que é um vídeo sobre o filme, né? Ainda estou aqui, o filme que dia agora, 5 de janeiro, vai ter a Globo de Ouro, que a Fernanda Torres é uma das indicadas, o filme está sendo dos mais vistos aí da história do cinema brasileiro, e a gente vai comentar muito esse viés da crítica dele depois desse vídeo. Eu acho que a gente já... Porque se passar o vídeo todo, vai tomar a live toda quase. Não, eu acho que os 10 primeiros minutos valem. Pelo que eu vi, eu já vi o vídeo inteiro. Travando, Claudinho. Por exemplo. Ixi, tá travando. Travou, Claudinho? Travou. Taca o play, depois ele volta e a gente bate um papo com ele. Herdeiro da escravidão. Ele voltou. Estão me ouvindo? Claudinho, Eu troquei. a gente não ouviu nada que você falou. Você falou da outra vez... Quando eu comecei a falar, eu travei. Vou falar que a gente já pode comentar essa primeira parte aí, que ele traz 2 pontos muito importantes, né? O primeiro parece ser uma espécie de... não de revisionismo histórico da Globo, de querer denunciar a ditadura, né? Todo mundo sabe os envolvimentos da Globo com a ditadura, da Folha, do Estadão, aquele lance da Globo ter mudado a data de fundamento, né? E tudo mais. E o outro ponto que ele traz, que para mim ainda é mais importante, é o fato de ter sido Walter Salles que dirigiu o filme, né? Então, se a primeira... não é nem uma produção Globoplay, é a primeira produção original Globoplay, junto com o Walter Salles. Walter Salles, recentemente, nesse ano, ele saiu na revista Forbes como o cineasta mais rico do mundo, né? Walter Salles ganha do Spielberg, do Scorsese, do Tarantino, do Michael Bay, né? Um bando de cineasta que tem diversas franquias, enfim, super renomados. Só que o dinheiro dele é herança do Itaú, né? O Walter Salles é herdeiro do Itaú. E a Globo é herdeira da ditadura, de certa forma, né? Não por ter sido fundada na ditadura, mas por ter apoiado o golpe empresarial, militar e tudo mais. Quanto a isso, cara, eu concordo 100% com ele, porque vai estar lá, primeiro filme Globoplay original, e está a Globo denunciando a ditadura como se não tivesse participado, né? Como se não tivesse apoiado. E aí, vindo pela questão de ser o Walter Salles, é normal ter esse pé atrás, assim, por se tratar de um bilionário, repito, o cineasta mais rico do mundo, e, porra, não tem 10 filmes, né, para ser o cineasta mais rico do mundo, então a gente vê que é um dinheiro de herança mesmo. Mas, porra, sendo justo, cara, Walter Salles fez Central do Brasil, né? Que é um filme que foi o primeiro filme que projetou o cinema brasileiro lá fora de uma forma de estar nessas premiações, né? Trazendo também Fernanda Montenegro e trazendo uma cara do Brasil que é muito marginalizada, né? Filme, porra, que gira em torno de uma senhora de idade, solteira, e que parte rumo ao Nordeste sem saber exatamente para onde está indo para encontrar o pai do garoto. Então, é válida a justa ao Walter Salles, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, porra, o cara é cineasta, no final das contas, né? Ele não é banqueiro, por mais que o dinheiro dele venha dali. E... eu tenho várias opiniões sobre isso, mas eu acho que é um pouco até mais para frente no vídeo do Chavoso. Mas eu acho que eu consigo compreender o lado dele, eu não tenho mesmo, de longe, eu não tenho o mesmo local de fala que ele tem, tá? Por mais que esteja dessa forma clichê, falar local de fala, mas eu realmente não tenho o mesmo local de fala que ele, para entender exatamente o que ele sofre na carne, mas a gente tem que achar bom quando o
o rico, ou no caso do Salles, um bilionário, consegue ter um outro olhar e ter um olhar mais voltado realmente para quem realmente precisa e para o lado progressista da coisa, porque são essas pessoas que têm força para levar isso adiante. Tá aí o filme. Se não fosse quem ele é e o dinheiro que ele tem, no final das contas, isso não estaria lá. E eu não estou falando da Globo, eu estou falando do Walter Salles exclusivamente nesse momento, assim como existem outros milionários que são da mesma forma, e a gente tem vários exemplos. O Eduardo Moreira é um exemplo que a gente acompanha diariamente aqui, né? E é um cara progressista e que a maior parte da esquerda acompanha e gosta daquilo que ele fala, então a gente tem que ver essa força dos milionários voltados para a esquerda e voltados para o lado progressista para conseguir levar essa voz ainda mais longe. Então, isso a gente não pode desmerecer e nem diminuir. Tem vários assuntos. Primeiro, assim, o Claudinho falou uma coisa que eu acho que é importante, é interessante, né, que você vê, por exemplo, esses cineastas norte-americanos, eles conseguem ficar muito, muito ricos fazendo cinema, né? Assim, e isso é uma coisa que no Brasil nunca aconteceu e nem talvez aconteça, né? Então você tem aqui um cara que é muito, muito rico, né? E não é só ele, né? É o irmão dele também, o João Moreira Salles, né? Que é o cara que fez vários documentários, né? Então você tem... eu acho, assim, falando dos dois irmãos, o Walter Salles é realmente um dos cineastas mais talentosos do Brasil, assim, entendeu? E da geração dele talvez seja o mais talentoso. Então o cara é um bilionário, e só que ele não é um cara que, tipo, você vai falar, pô, o cara... até na própria entrevista do Marcelo Mendes Paiva, da Fernanda Torres, fala que ele tem uma cultura cinematográfica absurda, ele já viu tudo quanto é filme, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, entendeu? E ele é bilionário. Então, assim, tem um outro lado, desse lado do Chavoso, que eu vou fazer um pouco do advogado do diabo, que é assim, tudo bem, o Chavoso, ele se identifica como um comunista, né? Ele é um comunista, então ele acha assim que é bilionário, de certa forma também bilionário é um pouco inimigo mesmo, né? A gente tem uma melhor. Né? A maioria realmente é. Mas se você imagina se todo bilionário fosse um cara que tivesse a contribuição para a sociedade, para a humanidade, como o Walter e o João Moreira. O João Moreira Salles, né, é o criador da revista Piauí, entendeu? Que é uma revista, você pode até dizer que não é uma revista de esquerda, mas é uma revista, talvez uma das únicas que tenha sobrado na banca hoje. Entendeu? Porque hoje as revistas... Dá até para dizer que é de esquerda a revista Piauí, cara. Eu acho que dá. O atual cenário é de extrema esquerda até, né? Mas assim, verdade. Né? Mas assim, tudo bem. A revista Piauí... Lembrando aqui agora, cara, fazendo jus ao Walter Salles, cara, a maior produção sobre Che Guevara da América Latina é dele, que é Diário de Motocicleta. Exatamente. E é um puta de um filme, cara. Eu amo esse um filme bom, de fato. É um filme Mas então bom. é bom ter este tipo de bilionário deste lado da causa. Eu acho que isso é muito importante. Afinal de contas, o que move o planeta até este momento é o dinheiro. E quem tem dinheiro e está do lado de cá é importante sim, porque consegue levar você tem um idiota como Elon Musk, que é um bilionário que está destruindo o planeta. Exato. Produzindo carro elétrico, tudo bem, mas ele está destruindo o planeta do lado do Trump. Então, assim, eu não acho que ele foi injusto. Eu acho que essa crítica dele da Globo é muito boa. Eu realmente não sabia que, quando eu vi o filme e tudo, e não sei, eu talvez tenha aparecido lá no começo, eu fui no cinema, mas é meio ridículo o filme ser Globo, né? É muito ridículo. Assim. É o primeiro original Globoplay, pô. É o primeiro. O editorial, já está no Zona Curva em vários textos, o editorial do Globo, em 64, era Ressurge a Democracia. Tudo bem, fizeram meia-culpa e tudo. Então, é óbvio que eles não vão... Eu acho que eu queria avançar um pouco no vídeo, e depois eu queria mostrar... a polêmica foi levada para o debate com o Marcelo Rubens Paiva. Tinha um escritor lá e eu queria mostrar também esse trecho. Então, eu acho que eu vou mostrar mais esses 4, 5 minutos, daí a gente parte para o outro. Porque ele vai entrar muito nessa questão também
de ser uma família branca e não sofrer violência policial, que eu acho que essa parte é importante aqui para o nosso debate. Então, eu vou botar aqui mais 5 exato. Era até algo que eu queria comentar também, que foi a única coisa que realmente me incomodou no filme, que foi a questão com a empregada doméstica. A forma com que a empregada doméstica é tratada no filme. Eu também não gostei. Né? Gostei. Porque meio que é uma desfeita ali, deu tudo errado, ela dá o dinheiro na mão dela, e é isso, acabou, vai embora, tchau. Né? Sendo que a população... Claudinho travou de novo. A gente tem que lembrar que era exatamente assim... Oi, Lília, eu não ouvi, perdão. Não, travou totalmente. Aí eu estava falando em cima porque você travou total, não deu para ouvir você, Claudinho. Travou? Travou de novo, eu acho. Claudinho travou de novo? Então, vamos soltar o vídeo. Eu vi ele piscando, mas não vi ele falando. Tá ouvindo, Claudinho? Claudinho, voltei. Estou ouvindo, mas agora vocês estão congelados. Mas a gente voltou para você? A gente está funcionando no vídeo. O vídeo tá ok. Eu acho que a sua internet está muito ruim. É a sua. Hoje é a sua, outro dia era a nossa. Aqui tá tudo bem. Então, mas eu só quero falar em cima do que o Claudinho está falando, da empregada doméstica. Não, da empregada doméstica, é que a gente tem que lembrar que nas famílias de classe média, brancas, daquela época... Classe média alta, né? Classe média alta, tudo bem. As empregadas domésticas eram tratadas exatamente daquela forma. E lembrar que o Rubens Paiva, ele não era um comunista como ele estava sendo pintado, né? E não é isso. O papel dele dentro daquilo tudo que aconteceu, não era ele como um comunista. Então, ele tratava a empregada doméstica como todos tratavam as empregadas domésticas. O Rubens Paiva era um todos desse nicho social. Não, ele não era comunista. O Rubens Paiva era do PTB, era aliado do Jango. Jango, que também não era comunista. Ele não era um cara comunista. O Jango, tem que sempre afirmar que o Jango não era comunista. O Jango quis fazer reformas de base no Brasil, mas não era comunista. Né? Mas coloca aí, tá bom. E apoiou o regime do começo ao fim. Com a volta das eleições diretas, a Globo manipulou o debate de 1989, favorecendo Fernando Collor e ajudando a eleger ele. Em 1982, tinha tentado interferir nas eleições do Rio de Janeiro, para impedir a vitória de Leonel Brizola. Esses e outros casos são contados no documentário Muito Além do Cidadão que Tem, disponível no YouTube. Mais recentemente, a Globo foi uma das maiores responsáveis pelo golpe de 2016, que derrubou a presidenta Dilma e colocou Michel Temer no poder, mostrando que a emissora e seus jornais continuam golpistas, antidemocráticos e manipuladores. Agora falando sobre o diretor Walter Salles. Walter Moreira Salles Júnior pertence à bilionária e tradicional família Moreira Salles, dona do Banco Itaú. Das 10 pessoas mais ricas do Brasil atualmente, 4 pertencem a essa família de origem portuguesa. Chegou no Brasil nas caravelas da colonização do século XVIII. Uma família que compartilha a posse do Itaú e Banco com outra família tradicional de origem escravocrata, a família Setúbal. Então, é dessa posição social. Eu só vou dar um recorte aqui. Ele fala isso do Setúbal ser uma família escravocrata. Espero que ele esteja falando, que é uma acusação. Eu não estou defendendo o Setúbal. Inclusive, o Setúbal foi prefeito de São Paulo, né? Não sei o primeiro nome desse Setúbal, foi prefeito de São Paulo, biônico da ditadura. Então, se é uma família escravocrata, ele deve ter a fonte, e eu ia pesquisar isso para confirmar essa informação. Realmente eu não sei. Parte dos anos diretor do filme Ainda Estou Aqui. Qual o interesse de um bilionário da família Moreira Salles em dirigir um filme crítico à ditadura empresarial militar? Inclusive, jamais vai ser chamado por ele desse jeito, né? É claro que ele vai ocupar o papel dos empresários no financiamento do regime, inclusive da sua própria família. O Banco Itaú foi um dos grandes financiadores da ditadura. Em 2014, o banco distribuiu agendas que celebravam no dia 31 de março como aniversário da Revolução de 1964. Talvez seja por isso que ele procura amenizar um pouco do que foi a ditadura. Apesar das cenas de repressão, os militares e policiais quase sempre são retratados de forma muito educada e gentil. Claro que isso também se deve ao fato de que eles estavam lidando ali com a branca e espacial da Zona Sul carioca. Mas é nítido que teve uma escolha aqui do diretor, e talvez dos roteiristas, de mostrar militares. Um deles, que transfere a de travou o vídeo, eu nem concordo com isso. A série é baseada no livro, que conta uma história mas o diretor tem o poder de escolher a adaptação, ele pode ser livros, ele vai retratar o filme, mas não vai.
Aí. Tem outras cenas que tentam humanizar os policiais, como, por exemplo, quando eles levam o Vince e a sua filha. Olha, deixa eu fazer uma coisa, senão não vai voltar. Vamos lá, como ele está aí, assim. Vince de cela chega a dizer que eu não concordo com isso. Tá certo que é baseado no livro, que conta uma história real, mas o diretor tem o poder de escolher na adaptação quais cenas do livro ele vai retratar no filme, quais não vai. E tem outras cenas que tentam humanizar os policiais, como, por exemplo, quando eles levam o Vince e a sua filha e pedem, por favor, para que elas coloquem um capuz na cabeça. Ou quando o Vince chega no local para depor e o policial pede desculpa pelo capuz. Essas cenas foram patéticas. Só um pouquinho. Você acha que ele está viajando um pouco? Eu acho que ele está viajando porque o policial vai tratar assim a mulher branca, rica, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Vai tratar assim mesmo. A gente sabe que isso é assim desde sempre. O branco, por favor, e o preto dá um tapa. Infelizmente é assim, e era assim também na época da ditadura. E mulher de um ex-deputado, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Então, eu vou depois, acho que já dele, não, tem o que eu quero passar aqui, que eu não dei pausa direito. Porque, na verdade, eu vi a entrevista do Marcelo Bens Paiva, e ele, antes desse cara fazer essa pergunta, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, muita gente me questionou sobre isso. Porque o Marcelo Bens Paiva, ele falou que os caras, ele falou que primeiro eram os agentes da ditadura, né? Primeiro eram o pessoal da aeronáutica, e depois chegou o pessoal do ICOD, ou do DOPS, acho que era do DOPS. Então, que eles pareciam contadores. Obviamente, eles pareciam contadores, porque eles estavam... Tanto que eles aparecem jogando ping-pong com o Marcelo, jogando botão com os filhos do Rubens Paiva. É óbvio, porque era uma família burguesa. Isso não resta dúvida. Isso também fica claro. Isso não é romantizar. É porque era assim como é assim até hoje, gente. Isso e o Marcelo falou, porque foi assim. Diz que ele falou, fala, boa noite, Lucas, bem-vindo. Ele falou, foi assim. Foi assim que aconteceu, entendeu? Então, ele até cita muito a Hannah Arendt, que fala aquela coisa da banalidade do mal e tudo. E daí, existe um argumento do Chavoso, eu vi o vídeo inteiro, que ele fala realmente, se não fosse uma família burguesa, eles iam arrebentar a porta e sair socando todo mundo. Isso é óbvio, entendeu? Mas isso também é um retrato depois eu queria passar o vídeo que complementa isso, que é o vídeo é um escritor negro no Roda Viva, e o Marcelo responde. E aí, eu só queria, Claudinho estava falando da empregada doméstica, e o que eu estava falando é que, era assim mesmo, né? Se a gente levar em conta que o Rubens Paiva não era um comunista, que ele não era mesmo, né? A ditadura achava que ele era, mas ele não era. Então, ele era de uma família burguesa, e ele era um burguês. Então, ele tinha empregada doméstica, ele tratava a empregada doméstica como todos do mesmo nicho social tratavam a empregada doméstica, e que muitos tratam até hoje, né? Então, eu acho que foi apenas mais um retrato do que era aquela família, que era uma família burguesa mesmo. Eu acho que eles apontam isso o tempo inteiro. De novo? Não, ele está ouvindo. Ah, tá. É que ele está meio parado. Você está travando. Eu estou ouvindo. Tem que ficar assim. É que ela dá uma balançada. É porque toda vez que eu falo, eu não sei se aumenta meu pacote de dados, aí trava. Entendi. Não, mas eu queria até fazer um comentário rápido sobre o que o Claudinho falou. E é engraçado, né? Porque eles usam também essa cena, que é uma cena também que eu não gostei do filme, mas que é uma coisa que é muito real também, porque é uma família que é burguesa ou pequeno burguesa. Uma das primeiras coisas que a família corta quando fica mais proletária é a empregada doméstica, né? Então, exato. No filme, representa que eles ficaram pobres, porque o cara desapareceu e ela era uma dona de casa com 5 filhos, ou seja, realmente ela não tinha dinheiro mais para pagar a empregada doméstica. Os bens, né? Lembra que ela vai pedir dinheiro para um ex-sócio dele, não sei o quê, porque ela estava virando uma família de classe média baixa. Parece que ela foi estudar, virou Eunice Paiva, que a gente está falando, que é a mãe do Marcelo. Virou advogada, retomou a faculdade. Mas eu queria passar um trecho da entrevista, que daí se conecta com o vídeo. A gente vai acabar ficando quase toda a live fazendo isso, mas eu acho muito importante, até por causa da nossa história aqui também de ser um canal
que sempre abordou esse assunto, eu acho que é muito importante. Tá o cara aí, né? Tá sim. Então vamos lá. Depois eu coloco, desculpa aí quem está assistindo. Mas o Fernando já viu tudo, consegue sintetizar, Fernando, o que ele fala? Consigo. Ele fala muito sobre essa questão né, do recorte, né? E daí o Marcelo Rubens Paiva fala assim, mas esse é o recorte, porque o cara fala em recorte da realidade, e o Marcelo Rubens Paiva fala, não, é o recorte do filme, entendeu? O filme é a história da minha mãe, entendeu? É a história e ele fala mesmo, assim, que é uma família burguesa, e eles é o recorte do que eles eram, entendeu? Do que eles eram. Eles eram uma família burguesa da Zona Sul, o cara era um arquiteto conhecido, um cara que tinha sido deputado, tinha carro, eles eram 5 filhos, eles moravam numa casa super de elite, acho que nem no Leblon, ele fala onde é a casa aí no Rio de Janeiro. E ele começa a descrever, não sei, o trabalho da mãe dele, que a mãe dele virou uma advogada, ela era uma mulher mais dona de casa, cuidava dos filhos e tudo, passou a ser uma ativista, ela começou a trabalhar, foi advogada, ele falou, minha mãe foi advogada, e ela podia muito bem ser uma advogada ele falou até de patrimônio, para ganhar dinheiro. E ela foi defender a causa indígena, ou seja, o legado dela protege os Yanomami até hoje. Porque senão também, olha, tem uma coisa, aqui todos nós não somos da favela nem da periferia, né? Porque daí fica uma coisa, às vezes, um pouco invertida, porque é assim, só pode ser de esquerda quem é da favela, entendeu? Isso é uma coisa que quem fala isso é extrema-direita, entendeu? Exatamente, que é o comunista de iPhone. E aí que o Dico fala brilhantemente, quando perguntam se ele é um comunista de iPhone, ele fala, sim, mas a questão não é essa, não é que eu não posso ter um iPhone, é que eu quero que todos tenham um iPhone. E é iPhone para todos, né? Porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa crítica, entendeu? Porque a vida é um pouco assim também, as pessoas não têm que abrir mão de tudo, entendeu? Nem a gente está falando do Ney Latorraca, que não me parece ser um comunista, entendeu? E ele doou os apartamentos dele para várias causas aí, né? Coisa de Casa dos Artistas, não, Retiro. Né? Casa dos Artistas era o programa do Silvio Santos. Oi! Mas então, voltando na crítica do Chavoso, entendendo ele como produtor de conteúdo, eu nem acho que ele desgostou tanto do filme assim, né? Mas ele tem que falar do filme e ele tem que ter um ponto de vista para se destacar, para ter uma melhor entrega do vídeo, ele tem que ter uma polêmica. Todo conteúdo tem que ter uma polêmica hoje, se você quiser que ele entregue para todo mundo, né? E, cara, parece que a crítica dele o filme não é como eu queria que fosse. Lamento, porra. Caralho, o livro é inspirado num filme. O filme é inspirado num livro escrito pelo filho do cara que sofreu isso tudo. Pelo filho da mulher, né? Porque é sobre a mãe. Então, porra, eu preferia também que o filme fosse focado na empregada doméstica. Eu preferia. Né? Porque dialoga muito mais com a população do que contar a história de um político que foi caçado na ditadura empresarial militar. Seria muito mais interessante. Mas não é, cara. Porra, o filme é sobre um livro e, caralho, quem melhor para contar essa história do que, literalmente, o filho das pessoas que passaram pela história em questão, né? E, porra, olha a importância desse filme. Ele reconhece, o Chavoso reconhece essa importância e isso é evidente. Gente, é sobre um político que foi caçado, sobre um político trabalhista que foi caçado. Político comunista, na época, não tinha. Já estavam todos criminalizados. Já estavam todos na ilegalidade. Né? Então, porra, e agora, falando como alguém que estudou cinema e tudo mais, eu não vi nenhuma humanização dos policiais no filme. Nenhuma. Né? Pelo contrário, tem todo aquele desconforto enquanto os caras estão dentro de casa e tudo mais. A maioria das filhas
A maioria dos filhos, né, são meninas. Então fica todo aquele desconforto ali de, porra, até onde esses caras vão, né? Quando eles estão jogando o totó ali, fica completamente desconfortável. Então, eu acho que humanizaram os policiais. Humanizaram um policial, que é o que tá com ela lá dentro, lá no DOI-COD, no batalhão da Polícia do Exército. Que ele pede desculpa, que ele fala que já mandou, que a filha já foi para casa e tudo mais. Um cara jovem, que é um cara tipo que exato. Estou recebendo ordens, assim. Exato, exatamente. Eu concordo com isso, eu sou um moleque aqui, muito jovem, e entrei nessa roubada e eu tô achando... Eu acho só assim, esse que eu acho que humanizaram, assim, analisando assim a parte semiótica do cinema e tudo mais, acho que só ele, né? Mas tem uma parte do resto do vídeo do Chavoso que ele fala o seguinte, ele fala que esses métodos usados na ditadura são métodos que continuaram sendo usados contra os presos, né? Não os presos políticos, os presos realmente. E já eram usados, de certa forma, né? Então, o que houve na ditadura foi que os presos políticos passaram a ser tratados de forma tão brutal ou mais brutal que os presos comuns, que eram a maioria negros, a maioria favelados, entendeu? Então, isso é um fato. Isso não dá para se negar. Ou seja, o Brasil sempre torturou presos, a gente vê isso. Inclusive, ele passa um trecho um treinamento lá do BOP, sei lá, que os caras falam, nossa missão, que nem tipo tropa de elite, nossa missão é ir para a favela e derrubar corpo no chão. A gente sabe que parte dessas tropas especiais da PM, elas tratam a periferia, as favelas, quando entram lá, como número. Então, a gente tem até um vídeo que a gente pode terminar, né, porque a gente se alongou um pouco, de um cara que foi morto porque está filmando uma operação policial. Isso aconteceu ontem. Entendeu? Então, isso é real. Entendeu? Agora a gente não pode... eu acho que existe também uma diferença. Assim, o cara que é morto por motivos políticos é diferente do cara... existe uma diferença ali. Não dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio, entendeu? O cara que vai e comete um crime muito grave é totalmente diferente do cara que está sendo preso por um crime de opinião, entendeu? Existe essa diferença, entendeu? Agora, que os métodos eram usados tanto para presos políticos como para presos... e eu citei aqui uma série recente que eu vi, né, que é o Jogo que Mudou a História, da Globoplay, inclusive, que a gente não está falando de Globoplay, que mostra como os presos comuns eram tratados de forma muito brutal na Ilha Grande, entendeu? Que já tinha sido um presídio político na época do Getúlio Vargas, depois, nessa época da ditadura, era um presídio que misturou os presos políticos com os presos comuns, inclusive a ideia de facção, de você se proteger da violência do Estado, nasceu dentro desses presídios que existia essa conexão entre os presos políticos e os presos comuns. É lógico que você está torturando Eu estava vendo outro dia um documentário que chama Rindo de Quê? Que é um documentário muito bom sobre o humor na ditadura militar. E daí o Jaguar fala que eles foram todos os caras do Pasquim preso, e eles contam tipo, de uma forma meio caricata, que ele ficou todo barbudo. E são intelectuais, cara. É diferente. E eles vão contar isso para mais gente, eles vão divulgar isso. E a gente sabe que o povo da periferia, infelizmente, não tem voz no país. Entendeu? Mas se a gente vê, gente, o Betinho, o Enfio... a lista é enorme. Entendeu? Eram caras de classe média. Eram caras de classe média. Gente, até porque, cara, se não fosse, a real é essa. E isso, acredito que esse é o núcleo da crítica do Chavoso, né? Se não fossem de classe média, a gente nem saberia dessas histórias, gente. A real é essa, infelizmente. Né? Então, tipo, eu achei a crítica dele ali que foi, tipo, oportunista e não falo oportunista como um julgamento. Porque, pô, tu também produtor de conteúdo. Né, Claudinho? O debate é importante. Eu acho que ele suscitou um debate. Pode ser que tenha sido oportunista. Exato. Mas ele suscitou um debate que eu acho que é importante. E só para lembrar, oportunista da forma literal da palavra, de pegar a oportunidade, não da forma pejorativa, então. senão parece que a gente está falando então, é isso que eu ia falar. Oportunista
tipo, encontrar a oportunidade ali de fazer um conteúdo que ele vai levar ao ponto dele, que é necessário, reafirmo, é necessário. Mas, pô, acaba sendo algumas críticas um pouco vazias. Volto, por quê? O filme é adaptação de um livro. Quem escreveu o livro é o filho das pessoas em questão, irmão. Porra! Então, eu preferiria, volto a dizer, preferiria um filme que falasse só da empregada doméstica, ou de empregadas domésticas e como a família delas era tratada pela truculência da época da ditadura militar. Porra, também... Vamos falar de um filme, já de falar empregada doméstica, um filme maravilhoso que não teve a mesma repercussão, que foi o filme que a Regina Casé protagonizou de... Como é o nome do filme, Fê? Esse é muito bom, mas foi o nome? Teve repercussão também, não esse nível, obviamente. Mas não teve esse nível, e tem também esse tipo de filme. Sim. E teve muita repercussão, inclusive na Globo. Que horas ela volta? Que horas ela volta? Que horas ela volta? Muito bom. Maravilhoso. Aí fica a reflexão aqui. Se o Walter Salles, herdeiro bilionário do Itaú, junto com a Globoplay, conglomerado bilionário de mídia, fizerem um filme sobre a Dilma Rousseff com o aval dela, a gente não vai ver, então? Exato. A gente vai ver. Né? Mas eu estou lembrando duas coisas aqui, que o debate, a gente só alongou muito o debate, porque o tema eu acho muito bom. Primeiro, quando teve o filme do Marighella, eu lembro que o movimento negro se revoltou muito pela escolha do Seu Jorge. Porque o Marighella era mais negro, assim, né, mais escuro do que o Seu Jorge. Teve um debate muito grande, tinham falado que iam escolher um cara mais negro, mas o Seu Jorge é um cara que ajudou muito o filme, tá ótimo no filme. Corrigir, não é mais negro, né? De pele mais... De pele mais escura. A princípio, seria o Mano Brown, mas o Mano Brown que não tocou. Isso, boa lembrança. É isso que eu queria. E eu não julgo o Mano Brown também, porra. O cara não tem uma carreira de artista. Para pegar uma responsabilidade dessa de primeira. Exato. O Seu Jorge é um baita. O Seu Jorge é um o Seu Jorge é um dos melhores que a gente tem. Recomendo, inclusive, o Mano a Mano com Wagner Moura, que é o diretor do filme. O Mano a Mano podcast do Mano Brown. E o Mano Brown pede desculpa pro Wagner Moura, né? Por ele não ter topado. Eles chegaram a tentar, chegaram a filmar uma coisa ou outra, mas aí o Brown desistiu. E, porra, tudo bem, o Brown não é ator, nunca foi, né? Pra pegar uma responsabilidade dessa, assim, né, de cinema. A gente tá quase uma hora. Mas eu só queria terminar esse assunto. E o Marcelo Rubens Paiva, ele fala assim, não, mas, poxa, a gente teve 3 líderes negros na luta armada. Daí ele fala do Marighella, do Oswaldão, do PCR, e um outro que eu me falo na memória agora. E eu realmente, eu peguei aqui o Wikipedia do Oswaldão. O Oswaldão, eu até achei aqui que tem realmente um documentário sobre o Oswaldão. O Oswaldão foi um dos caras mais foda do Partido Comunista do Brasil, lutou no Araguaia, entendeu? E era um homem negro, mineiro, entendeu? Morreu com 35 anos, disse que era um cara corajoso, um herói do Brasil. E até que ponto também existe mesmo isso? Eu não vou dizer. O Rubens Paiva, né, teve esse tratamento. O Oswaldão, eu garanto que, 99% da população brasileira nem sabe nem quem é. O Rubens Paiva, talvez 90% saiba, né? Tudo bem. Assim. Agora, talvez saiba mais, entendeu? Então, mas o Oswaldão, que era um dos caras mais fodas, né, que lutou no Araguaia, não sei o quê, foi preso, foi morto. O Oswaldão foi morto com tiro de carabina, entendeu? Nos finais um dos finais da guerrilha os caras estavam com arma lutando contra os canalhas dos milicos, entendeu? Então, assim, é um herói o Oswaldão, entendeu? Como teve vários outros. A gente falou aqui da Yara, a Yara Yavanberg também era uma mulher de classe média. Vladimir Herzog também, entendeu? Era uma mulher de... Então a gente se misturou isso. A resistência também foi feita por o Sandro Dias, que era não é Sandro Dias, ele tem um primeiro, que era um homem negro, a mulher dele era uma mulher negra, que foi...
Então, a gente teve várias pessoas que resistiram à ditadura que eram negros, que eram de uma outra origem social, entendeu? Eu acho que você categorizar só isso, assim, a gente está dividindo o rolê também. Tem essa coisa de você dividir. A gente tem que tentar se unir, caralho, entendeu? Se o cara tá lá, tá fazendo uma coisa que é que a gente é contra os militares, a ditadura militar, a extrema-direita, tá do nosso lado, entendeu? Senão, e o Fernando Holliday tá lá do outro lado, aquele Guto Zacarias tá do outro lado, são negros, entendeu? Então, a gente não quer que tenham tantos negros do lado da extrema-direita. Vamos